Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre alguns cuidados para o visto L1. Muitas pessoas têm cometido alguns equívocos, esses equívocos acabam se refletindo na questão de aprovação, análise, estruturação de processo e a gente tem visto algumas coisas acontecendo. Eu entendo que a situação no Brasil não é muito favorável. Eu entendo que muitas empresas no Brasil elas sobrevivem. Eu fiz inclusive alguns vídeos falando sobre isso como empresário que por muito tempo fui e sou no Brasil. Eu sei muito bem do quanto é difícil a gente lidar com algumas situações, carga tributária, trabalhista, encargos, é um absurdo, é insano, eu entendo. Mas quem faz uma análise processual, o agente consular que faz, o cônsul que faz uma análise processual, ele não está nem aí para isso, e ele não tem que estar nem aí para isso, ele não tem que se preocupar com esse tipo de situação, ele tem que olhar documentos, ver se aquilo ali é real ou não e analisar o processo, concedendo ou não o visto que a pessoa deseja. Então eu vou falar para vocês algumas coisas que eu tenho percebido, que são alguns erros que têm acontecido em algumas pessoas e que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção se vocês querem aplicar um visto L1, seja onde for, com quem for, da forma que for. Eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção em alguns detalhes, tá? Antes, eu quero indicar para vocês um livro que eu li a semana passada, muito bacana, ele se chama Hooked. É um livro que ensina, é muito simples, é muito fácil, é uma leitura muito leve, para quem quer criar produtos. Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa área, eu fico sempre, como eu já falei para vocês, buscando falhas de mercado. Esse livro ele fala muito sobre como criar produtos que vinculam a demanda, ou seja, como você cria produtos que se inserem no hábito de consumo das pessoas, produtos que são interessantes para o dia a dia, produtos que acabam se tornando uma necessidade para aquelas necessidades diárias das pessoas. Então eu sugiro ele para vocês. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o nome do livro, o nome do autor. Quem puder comprar, quem se interessar por isso, vale a pena vocês comprarem, principalmente para quem pensa em internacionalizar seus produtos, tá bom? Bom, vamos lá falando então sobre o L1. Muitas pessoas me perguntam qual é o número de empregados necessários no Brasil para se pleitear um visto L1. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que quando você fala de aplicação de visto, de abertura de negócios, não existe uma ciência exata. Ela é muito subjetiva, depende do que você tem no Brasil, né? Depende do que você tem criado no Brasil, de qual é o seu business, qual é a sua estrutura no Brasil. Então isso é muito importante para vocês entenderem. Eu acho que uma empresa com menos de 8, 10 funcionários no Brasil, ela não tem estrutura real para transferir um gerente, um administrador, um diretor para uma filial, uma coligada, uma subsidiária em outro país, seja ele qualquer. Eu acho que a empresa ela precisa estar girando, ela precisa ter uma máquina, na minha cabeça ela precisa ter uma lógica de funcionamento que realmente justifique a abertura de algo no exterior. Então eu particularmente sugiro que seja analisado isso pelo profissional que vai montar seu processo, mas que seja levado em conta que realmente a empresa precisa ter uma estrutura razoável para essa aplicação. Outra questão que as pessoas me perguntam muito é com relação ao faturamento da empresa brasileira, porque no Brasil existe o declarado, o não declarado, o que o governo vai tomar de você, o que você tenta esconder do governo, o que a Receita sabe, o que passa na conta, o que entra em dinheiro no caixa. A gente sabe muito bem como funciona isso, que nem sempre as empresas têm 100% do faturamento real, declarado, pago imposto. A grande maioria não tem. Eu volto então à questão número 1, né? Eu volto de novo à questão número 1. Como que a gente vai explicar que uma empresa que tem 6, 7 funcionários, 10 funcionários, tem um faturamento de 30, 40, 50 mil reais por mês, que é o suficiente só para pagar
as contas, pagar os encargos, pagar os funcionários e acabou, não sobra nada na conta dela? Por que ela vai querer prospectar alguma coisa nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que eu mesmo faria para mim. Então imagina se o cônsul não vai se fazer essa pergunta, se quem estiver analisando o seu processo não vai fazer a sua pergunta, se o agente da imigração não vai questionar essa mesma situação. Por que essa empresa aqui, que não gera muito lucro, não gera nada, não recolhe imposto, fatura especificamente para sobreviver, como que ela vai ter dinheiro para implementar uma outra estrutura no exterior? Não fecha a matemática, tá? O cargo de quem está sendo transferido, isso é uma coisa muito importante. Quem vem no L1 vem num cargo gerencial, ele não vem aqui para um cargo braçal, ele não vem aqui para ser o faxineiro da empresa, ele não vem aqui para ir para o operacional da empresa, nem pode. O L1 é transferência de um executivo, ele vai vir aqui para executar coisas, para dar ordens, para montar equipes, para treinar essa equipe, para prospectar novos negócios. Então muitas pessoas perguntam para mim, poxa, mas eu vou lá, eu vou abrir uma panificadora, eu vou lá fazer o pão, eu vou lá atender no caixa, eu vou lá. Não pode, o objetivo do L1 não é esse. E o brasileiro tem muito dessas, né? Dessa cultura de achar que, poxa, eu vou ser multiuso dentro da minha empresa para economizar e acabar tendo aí um resultado financeiro maior. Não é esse o objetivo deste visto. Talvez de um E2, mas não de um L1. O L1 é transferência do executivo, ele vem para cá com um papel específico. Ele não pode desempenhar cargo braçal, de execução de serviços, ele não pode fazer isso. Então antes ele tem que demonstrar que ele tem experiência gerencial, experiência diretiva, capacidade para isso, e aí sim a gente faz a aplicação justificando o porquê desse profissional estar sendo transferido para a implantação de um negócio nos Estados Unidos, para coordenar, para ser o executivo desse negócio nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, tá? Que tenha alguns vistos semelhantes. Muitos países têm as mesmas semelhanças de um L1, entre aspas, aí, tá? Eu preciso ter um ponto comercial antes de aplicar o meu visto? Bom, aí a gente vai para duas teorias. Existem pessoas que defendem que sim, existem pessoas que defendem que não. Eu sou uma das pessoas que defende que sim. Eu não gosto de montar absolutamente nada onde o business não esteja montado, pronto para a operação, de preferência já com todos os funcionários selecionados e contratados. Eu não gosto. Eu acho que fica muito... Você demonstra uma boa fé maior quando você já tem o negócio implementado, tá? Então, assim, precisa ter o ponto comercial? Precisa. Posso fazer home office? Não. Certo? Quantos empregos nos Estados Unidos? Voltamos àquela situação que eu bato muito em cima. Qual é o mínimo? Né? Todo mundo me pergunta, qual é o mínimo? Eu não gosto dessa frase, eu gosto do quanto é o necessário. Depende. Você vai montar uma churrascaria, o exemplo que eu sempre uso. Quantos funcionários você vai precisar? De uma hostess, de um gerente, de 3, 4 garçons, o churrasqueiro, o cozinheiro, o ajudante, a faxineira, enfim, 10 funcionários. Né? E se você for montar uma empresa, sei lá, de science, de gráfica, né? Uma gráfica, quantos funcionários você vai precisar? De criação, eu tenho um cliente nós montamos, inclusive, junto com ele, uma gráfica aqui. Ele tem 4, ele mais 3 funcionários, né? Um gerente, um operador de criação e um operador de máquina, de gráfica, de print mesmo. Então é assim, depende do tipo do negócio, depende da estrutura do negócio, depende daquilo que você vai desenhar no seu business plan, depende daquilo que você vai estruturar para crescimento, depende. Então isso precisa ser analisado por um profissional que tem experiência e tem a capacidade para isso. Muitas vezes as pessoas contratam pessoas simplesmente para aplicar o processo e se esquecem que existe essa outra parte empresarial e implemental que é mais importante, porque é ela que vai ser a base do seu processo, ela que vai suportar não só a aplicação como a renovação desse processo e toda a saúde financeira dessa estrutura quando você se mudar para qualquer país que seja. Tá? Faturamento nos Estados Unidos. Poxa, qual que é o mínimo de faturamento que eu preciso ter nessa empresa para renovar o meu visto? Também não existe um mínimo, existe o razoável.
se você vai ter 4 funcionários, vamos dizer, o seu salário como executivo será de 5, 6 mil dólares. Se você vai ter mais 2, 3 funcionários, vamos colocar 3 funcionários, numa média salarial aí de 2.000, 2.500 dólares, vamos colocar 2.500 dólares. Nós temos aí 7.500, com mais 5 mil são 12.500. Mais uns encargos, vamos colocar 13 mil dólares, 14 mil dólares, vamos colocar 15 mil dólares de faturamento por mês para pagar inclusive aluguel, tá? Se você faturar 15 mil dólares por mês, é certeza de que você vai renovar seu visto? Não, porque tanto o agente consular como o agente da imigração, eles podem interpretar que aquilo ali não é suficiente para bancar, e o cash flow que você trouxe, o dinheiro que você trouxe inicial, não é suficiente para suportar o resto da operação. Ele não vai renovar. Então depende, tudo está muito bem entrelaçado, muito bem interligado entre o seu business plan, o seu processo e aquilo que você vai justificar e efetivamente executar. Né? Então tudo isso precisa ser planejado desde o começo, estruturado desde o começo. É um número, como eu disse, não é uma ciência exata, não existe uma matemática exata, são várias variáveis que têm que ser olhadas diante de um panorama aí de pelo menos 180 graus. Você pode não enxergar o que está mais para trás, mas o que está nas suas laterais e na sua frente você tem que enxergar tudo. Enfim, passar uma última dica aqui para vocês. A gente já viu algumas vezes pessoas que vêm para os Estados Unidos e omitem algumas informações. Elas não falam a realidade, elas conseguem com o contador documentos que não são verídicos, elas passam para a gente situações que não condizem com a realidade, ou elas tentam vender o negócio. Essa é uma pergunta excelente que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Posso aplicar meu L1 e vender o meu business no Brasil em 6 meses, 1 ano depois para me capitalizar e injetar na empresa americana? De jeito nenhum. Se você fizer isso, acabou seu visto. Transferência do executivo. Se não tem mais a matriz, transferiu o que executivo? Né? Para onde? Então, não, lógico que não pode. O business precisa continuar existindo e saudável. Acontece que às vezes as pessoas falam, poxa, eu estou super bem aqui, eu estou com meu L1, eu vou vender meu negócio aqui. Não pergunta nada para ninguém, simplesmente manda bala e vende. E aí chegam as surpresas. A gente já viu algumas coisas acontecerem, a gente já viu algumas pessoas mentirem em processo, a gente já viu e a gente acaba tendo surpresas no meio disso. A gente já viu situações que não condizem muito com a realidade, pessoas que tentam, literalmente, estão tão decepcionadas com o Brasil que elas querem sair de qualquer jeito e qualquer coisa elas vão lá, se agarram e simplesmente vai. E muitas vezes essas pessoas, na hora que acontece uma besteira, a maior dificuldade dela é ela assumir a culpa dela mesma, dela virar e falar assim, nossa, fiz besteira, né? Ela procura um culpado em qualquer lugar. Então, gente, vamos entender que tudo tem que ser feito com planejamento, tudo tem que ser feito com estrutura, tudo precisa ser interligado. Se você tem alguma dúvida, conversa com um profissional, busca informação sobre esse profissional, busca a estrutura que você precisa dentro do seu planejamento, planeje, se estruture, trace um business plan de qualidade, faça um planejamento de qualidade para você, venha para os Estados Unidos, procure um ponto, volte para o Brasil, faça a sua lição de casa, aplique esse processo seu com calma, sem o desespero, sem a ansiedade, porque muitas vezes isso acaba jogando contra você e acaba trazendo consequências que às vezes não são as melhores, porque não houve aí um planejamento muito legal no meio disso, tá bom? Bom, é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Quero dar uma outra notícia também para vocês. Eu conversei bastante com meus sócios. A gente tem algumas coisas que no canal da Loyalty eu não posso trazer, ou não posso trazer mais. Né? Antes eu trazia algumas outras informações, gravava vídeo do jeito que eu queria, com uma certa liberdade. Hoje, infelizmente, eu não consigo fazer mais porque nós tomamos uma decisão interna aqui que nós vamos profissionalizar esse cartão, esse canal. Nós vamos torná-lo uma fonte de informação muito mais informação do que
coisas pessoais, dicas, lugares, esse tipo de coisa a gente não vai poder fazer. Aqui a gente não faz mais aqui já há algum tempo e a gente não vai poder mais fazer aqui. Então eu conversei com eles, tá? Nós vamos deixar toda essa parte mais profissional, negócios, business, palestras, lives, a gente vai deixar tudo no canal da Loyalty e eu vou criar um canal meu profissional, um canal meu pessoal, Daniel Toledo, que vai falar especificamente sobre uma série de outras coisas, que são coisas minhas pessoais. Eu quero dar dicas de lugares, quero dar dicas de onde as pessoas podem procurar negócios, quero fazer entrevistas que muitas vezes eu não posso fazer na Loyalty porque pode ser confundido com uma situação de que eu estou indicando um profissional e a Loyalty, através dos meus sócios, eles não querem esse comprometimento de indicação profissional dentro do escritório, então seria uma coisa pessoal minha. Quero falar um pouco para vocês Miami, Estados Unidos, Europa, Reykjavik, que eu adoro na Islândia, já falei para vocês o quanto eu gostei de Reykjavik, quero levar para vocês alguns projetos que a gente já desenvolveu e estamos desenvolvendo outros lá também. Quero levar vocês para a Feira da China, nós temos 2 feiras na China no final do ano que eu quero ir com vocês, teria que ser no meu canal profissional também, no meu canal pessoal também. Quero mostrar algumas coisas para vocês, falar sobre hobbies, famílias, dicas, empreendimentos, coisas pessoais. Então, algumas pessoas falaram para mim, olha Daniel, tem gente criando um canal fake seu, Daniel Toledo lá no YouTube. Não é meu mesmo, a gente está estruturando esse canal, a gente está criando esse canal. Na hora que ele estiver pronto eu vou falar para vocês, gente, dá uma olhada lá, quem quiser se inscreve lá, porque nós vamos falar de assuntos diferentes, dicas diferentes, um mais técnico, o outro mais pessoal, que eu acho que juntos eles vão acabar agregando bastante coisa para vocês, tá bom? Grande abraço, bom final de semana para vocês, fiquem com Deus.